Oi, hoje o nosso vídeo será sobre Capitu. Qual é o enigma que gira em torno dessa personagem? Na obra, conseguimos realmente saber quem foi Capitu? Essa personagem narrada sob o ponto de vista de um marido ciumento? Olá, estamos mais uma vez aqui, juntos para falar da Capitu. Conforme a Elaine pontuou, nós conseguimos saber quem foi Capitu, uma personagem que foi apresentada, que nos foi apresentada pelo ponto de vista de um marido ciumento. E aí, como saber? Tem como saber? Não tem. Não tem. A única coisa que a gente pode saber é sobre o Bentinho. Mas o que ele fala sobre a mãe dele, o que ele fala sobre o José Dias, o que ele fala sobre a prima Justina, o tio Cosme, a Capitu, a gente não tem como saber, porque é ponto de vista e ponto de vista é pessoal. Então, tudo aquilo que a vida toda nós escutamos, Capitu traiu ou não traiu, eu acho que Capitu traiu, eu acho que Capitu não traiu, não tem como saber. O que precisamos ter em mente é a estrutura da obra. Como que Machado escreveu, o que ele quis fazer. E para quem leu com atenção, já deve ter percebido que para todo fato existe um contrafato. Todas as vezes que Machado apresenta uma situação, tem uma outra informação que de uma certa forma neutraliza ou equilibra a informação anterior. E a projeção. Como o Machado trabalha muito com análise psicológica, a gente vê muito a projeção. E o Bentinho faz muito projeção. Tudo que ele vê na Capitu, ele já viu em outras pessoas, ou seja, é dele, está dentro dele. E ele mesmo disse, logo no início da obra, que a imaginação dele é como uma égua ibera. A menor brisa sai um potro que já sai cavalgando. Então ele é assim, ele tem essa facilidade de criar situações, de inventar, talvez, quem sabe. Então, o que nós temos? Nós temos um narrador de primeira pessoa, advogado de profissão, filho único, que sabe que a mãe, por já ter perdido um primeiro filho, quando ele nasceu, o prometeu para a igreja, então ele teria que ser padre. Nunca teve coragem de dizer para a mãe que não queria ser padre. Foi para o seminário, lá no seminário ele conheceu Escobar, foi o amigo Escobar que arranjou o jeito dele se safar do seminário, não foi ele, não foi ninguém mais, ele nunca teve coragem de contrariar, ele sempre dizia, se mamãe quer, eu faço o que mamãe quiser. Então ele não contrariava a mãe. Então esse é o menino que cresceu desde pequeno, com a amiga Capitu. Os dois, num determinado momento, ele também não sabia, não tinha se dado conta de que ele estava apaixonado pela Capitu. Ele escutou uma conversa do José Dias com a mãe dele, então foi a partir da conversa que ele parou para pensar sobre os próprios sentimentos. Então é alguém que não sabe nem de si. Como que vai saber do outro? E aí cresceram, ele acabou se livrando do seminário, ele foi fazer advocacia, depois voltou, os dois se casaram, levaram um tempo para ter filhos. Aí o amigo Escobar se casou com a melhor amiga da Capitu, a Sancha, e assim os dois casais seguiram juntos. Mas tudo que ele fala do Escobar, da Capitu, da Sancha, é dele. As projeções que ele faz, ele não queria que a Capitu fosse ao baile com os braços nus, porque todo mundo olha para os braços dela. Mas ele reparou nos braços de nadador do Escobar, ele reparou nos braços da Sancha. Então, tudo é dele. No enterro, no velório do Escobar, ele observa a Capitu amparando a amiga viúva, e ele diz que a Capitu olhou para o cadáver fixa, apaixonadamente fixa, como se fossem olhos de viúva. Só que na noite anterior, ele fez uma consideração sobre o olhar da Sancha para ele, que não era um olhar de amiga, de irmã, era um olhar que tinha algo a mais. Então, tudo é projeção. E aí, se o tempo todo ele projeta, como que a gente pode ter certeza do que ele fala sobre Capitu? E existe o Machado trabalha muito com intertextualidade.
E uma intertextualidade muito legal em Dom Casmurro, aliás, o tempo todo, a começar pelo nome dele, Bento Santiago, é com a obra Otelo. A obra Otelo, nós sabemos que o Otelo, apaixonado pela Desdémona, se casou com a Desdémona e no final ele mata a Desdémona. Por quê? Porque o Iago, olha o Iago no nome do Bentinho, Bento Santiago. O Iago o fez acreditar na culpa da Desdémona, de traição. E aí, sem ele nem ouvir as explicações da esposa, ele matou a esposa sufocada. Depois de morta, que ele descobriu que ela não tinha traído, que ela não tinha culpa nenhuma. Tá, e aí vamos vendo as relações que existem, né, intertextuais. Bento Santiago, então o Bentinho é ao mesmo tempo santo e ao mesmo tempo demônio, porque foi o Iago que tramou tudo para o Otelo acreditar na traição da Desdémona. Bento Santiago, já começa daí. Bom, aí depois, ele vai quando a vida dele começa a desandar, né, a vida amorosa começa a desandar, ele vai ao teatro. E aí ele sabia que a peça que ia passar era Otelo, ele nunca tinha assistido, mas ele conhecia a história e ele diz assim que ele estimou a coincidência. Qual coincidência? Do que ele está falando? A coincidência do fato de ele achar que tinha uma traição ou a coincidência do fato de, ao final da peça, ele descobrir que a Desdémona era inocente? Então já tem essa informação. E aí e ele fica com isso. Aí, tá, a vida dele segue, ele não consegue decidir o que fazer, né? Então a gente vê que era um homem fraco. E o interessante é que esse homem fraco, que está tentando nos convencer a respeito da culpa dessa esposa, que apresenta pra gente essa esposa, esse homem fraco, lá no início, quando ele fala da Capitu, ele nos apresenta uma informação interessante. Ele diz assim, que Capitu era mais mulher do que eu era homem, porque Capitu não se deixava abalar por nenhuma situação de constrangimento. Então, a situação da trança, que ele fez uma trança no cabelo dela, aí ela abaixou a cabeça, aí surgiu um beijo. Aí nisso ouviram passos no corredor e era a mãe dela que vinha. Ele se afastou, foi parar num canto, queria que abrisse um buraco para ele se enfiar. Ela agiu naturalmente, não só nessa situação, como em várias outras. E aí ele fala, Capitu era mais mulher do que eu era homem. Então, que homem que vai querer falar mal de si mesmo? Talvez tenha sido um lapso, não sabemos. Então, nesse momento em que ele o coloca como inferior a ela, talvez seja uma informação para a gente aceitar, até por conta das observações que fazemos ao observar a Capitu. Observar a Capitu como observamos, se é ele que está contando. Então, observem que é muito difícil saber quem é Capitu, quem foi Capitu, quem foi a Dona Glória, quem foi a Prima Justina, quem foi todo mundo. A gente só sabe quem foi ele. E ele, a gente tem um monte de informações. E uma outra situação interessante, eu vou ter que ler, porque essa eu não tenho de cor, ele diz assim, lá no finalzinho, quando já está a questão da semelhança com o filho, traiu ou não traiu, né? A Capitu diz o seguinte para ele, porque a situação está constrangedora, e aí ele fala, né, que ele acredita ter sido traído. Aí a Capitu fala para ele que é para ele explicar tudo, né? E aí ele fala, né? Na verdade, ele mesmo diz, eu não falei tudo, mas ele falou sobre alguma coisa com Ezequiel. Aí ela diz assim, pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Aí, mais à frente, ela faz o seguinte comentário, eu sei a razão disto, é a casualidade da semelhança. Aí tá, aí ela sai, vai à missa, aí quando ela volta da missa, que ela o reencontra, ela diz assim, confiei a Deus
todas as minhas amarguras, disse-me Capitu ao voltar da igreja. Ouvi dentro de mim que a nossa separação é indispensável e estou às suas ordens. E aí, né, ele, narrando pra gente, ele diz assim, no intervalo, eu evocar as palavras do finado Gurgel, o pai da Capitu, quando me mostrou em casa dele o retrato da mulher parecido com Capitu. Hás de lembrar-te delas. Se não, relê o capítulo, cujo número não ponho aqui, por não me lembrar já qual seja, mas não fica longe. Reduzem-se a dizer que há tais semelhanças inexplicáveis. Quer dizer, a Capitu podia se parecer com a mãe da melhor amiga sem necessariamente ser filha dela. Mas o filho dele não pode se parecer com um amigo sem que isso caracterize um adultério. Então, o que nós temos? A meu ver, nós temos um homem incoerente com ele mesmo. Nem ele sabe o que pensar, né? Ele está sempre projetando no outro. E aí a gente observa novamente a escrita do Machado. Por que o Bentinho, lá quando eles eram crianças, contou sobre isso? Ele contou sobre a semelhança, lembrando que quem escreve é o narrador idoso, tá? Ele não está escrevendo conforme vão acontecendo as situações. Então é o narrador idoso que vai contar pra gente o fracasso da vida amorosa dele. Ele poderia ter omitido aquela informação, mas ele não omite. Por que ele não se omite? A meu ver, na minha análise, ele não se omite porque nem ele tem certeza do que realmente aconteceu. E eu acho que isso se comprova quando, depois dessa ida à missa, desse retorno, dessa fala da Capitu, de que ela já sabia que a separação era iminente, que o que ele resolvesse estava bom para ela, ele decide realmente se separar, entre aspas, né? Porque a separação acontece de que forma? Eles não vão a um cartório fazer uma separação no papel. Não, ele simplesmente a leva para a Suíça com a desculpa de que por conta dos estudos do Ezequiel. Então eles vão para a Suíça, ele leva a Capitu, Ezequiel, uma dama de companhia, deixa os três lá e volta para o Rio de Janeiro e para todo mundo ele diz que a Capitu está acompanhando o filho nos estudos na Suíça. Todo ano ele diz que vai à Europa visitá-los. Ele nunca visitou. Todo mundo manda lembranças, aí quando ele volta, todo mundo pergunta, aí ele diz, estão bem, mandaram lembranças. Mas isso é mentira, porque ele nunca os visitou. E se ele realmente foi para a Europa, foi fazer outros passeios. Então, isso, a meu ver, isso é uma postura mesmo de insegurança. Eu não tenho certeza do que aconteceu. E de acordo com Freud, quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe muito mais de Pedro do que de Paulo. E é o que a gente tem aqui. Se a Capitu traiu ou não traiu, a gente nunca vai saber. Talvez a gente tenha uma suposição se fizermos uma análise apurada das atitudes dela. Mas mesmo assim, as atitudes dela são contadas por ele. Ele que quer nos fazer acreditar na traição. Então, verdadeiramente, a única pessoa sobre quem sabemos é Bento Santiago. E é isso, gente. Obrigada.